Amém, amados. Jesus é o Senhor, louvado seja Deus. Estamos aqui, mais uma vez, para ministrar uma palavra. Nós estamos ministrando as palavras às segundas-feiras, baseadas no jornal Árvore da Vida, publicado pela editora Árvore da Vida. E hoje a mensagem que eu quero compartilhar com vocês é uma mensagem direcionada aos pais. Lembrando que o JAV, esse jornal, é um jornal riquíssimo. Ele tem vários artigos que atendem toda a sua família. Tem esse artigo aos pais, artigo aos jovens, artigo aos adolescentes, artigo aos casais, aos novos cristãos. Tem história da igreja, tem o Evangelho de Deus, tem para a liderança. Então, é um artigo que contempla toda a sua família, toda a sua casa. E são artigos com palavras atuais, palavras de encorajamento e de esperança. Amém? Louvado seja o Senhor. Para você que ficou interessado em adquirir essa literatura, esse jornal, ele vende-se avulso e também tem a assinatura anual que você pode estar adquirindo com um dos nossos comportores. O nome e o WhatsApp dele está aqui na descrição desse vídeo. Amém? Amém? Se você estiver interessado, pode entrar em contato com esses irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, a palavra, primeiramente, é um tempo oportuno para nós estarmos falando de uma palavra direcionada aos pais. Nesse tempo de pandemia, as famílias estão em casa, isoladas de outras pessoas, mas a família em si está junta em casa. Então, muitos pais não estão trabalhando, as mães não estão trabalhando, ou estão em home office, os filhos não estão estudando, ou estão tendo videoaulas, mas, enfim, eles estão mais próximos. E aí a gente pode, como um termômetro para a gente, como que está o relacionamento familiar seu? Como está o seu relacionamento familiar durante essa pandemia? Vocês estão mais juntos, mais unidos, um dando o ombro para o outro, dando esperança, encorajando nesse momento de isolamento, ou aparece ainda mais as divergências entre os pais, entre pais e filhos? Senhor Jesus. Então, nessa noite, eu quero trazer uma palavra de encorajamento. Primeiro, eu quero ler com vocês, você que tem a sua Bíblia, vamos abrir em Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 4. Amém? Ó Senhor Jesus. Efésios, capítulo 6, vamos ler do versículo 1 a 4. O título desse trecho aqui chama O Lar Cristão, Filhos e Pais. Amém? Aqui diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Então aqui nós vemos um lar cristão, onde os filhos obedecem aos pais, onde os pais são compreensivos com os filhos. É justo que o filho obedeça aos pais, honre ao pai, honre à mãe, participe dos afazeres comuns do lar. Então, isso é justo, e honrar o pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva mais tempo e viva com uma melhor qualidade. É necessário que nós honremos o pai e a mãe. Amém? Mas, como a palavra é direcionada aos pais, nós vamos nos ater mais ao versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Louvado seja o Senhor. Muitas vezes a gente não sabe como lidar com os filhos, com as situações do dia a dia, no casamento, mas aqui a palavra é bem clara: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então há um parâmetro para nós que a Bíblia nos traz, há um parâmetro, há um modelo para nós seguirmos, que é a admoestação do Senhor. Ou seja, na palavra, é criar e admoestar na palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui esse lar cristão descrito em Efésios 6, para a gente pode achar um pouco inalcançável. E a explicação para isso é porque nós herdamos uma vida adâmica, uma vida de pecado, uma vida de morte, que quando Adão caiu lá no Jardim do Éden, ele transmitiu para toda a sua descendência e chegou até nós. Então, pais, o que eu quero falar para você é o seguinte: o seu filho, a sua filha, ele pode estar passando por esse momento, que pode ser estressante para ele e para você, mas eu te digo, ele tem
uma vida adâmica, ele herdou o pecado e a morte que vem desde Adão. Ou melhor, ele herdou o pecado e a morte que veio de você, pai e mãe. E você, pai e mãe, herdou o pecado e a morte que veio dos seus pais. E assim a humanidade chegaria até Adão, se nós formos contar. Mas enfim, todos nós, toda a família, né, ela tem esse problema com o pecado e com a morte que nós herdamos de Adão, Senhor Jesus. Então, por isso, nós ainda não vivemos esse lar cristão de uma forma tão plena, né? Nós vemos aqui, é como se isso daqui fosse uma família funcional. Pai e mãe têm os seus devidos lugares, os filhos também têm seus devidos lugares, seus deveres, tudo funcionando certinho. Mas o que acontece realmente na realidade é que a maioria das famílias são disfuncionais. Há problemas entre pai e mãe e filhos. Às vezes há problemas pequenos, há problemas maiores, mas se esses problemas não forem tratados, eles podem chegar a níveis insuportáveis e que pode destruir uma família inteira. Senhor Jesus. Então, se a sua família, se a sua casa, você se vê nessa situação hoje, nesse momento, vamos tirar um minuto para nós orarmos individualmente. E você, diante do Senhor, abra o seu coração e fala: Senhor, eu não aceito a minha casa assim. Senhor Jesus, vamos tirar esse tempinho e orar individualmente, amém? Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, nos guarda, Senhor. Guarda a nossa casa, os nossos filhos. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, se você orou com o coração aberto, pedindo misericórdia do Senhor, creia que a partir desse momento, sua família, sua casa, ela já está mudando. Amém? Em nome de Jesus. Então, irmãos, nós temos famílias disfuncionais por causa do pecado e da morte que nós herdamos dos nossos pais. E se nós pegarmos na Bíblia, nós herdamos desde Adão. Amém? Então, todos nós temos essa natureza pecaminosa e de coisas que levam à morte. Senhor Jesus. E por causa disso, muitos problemas são gerados nas famílias. Mas o que eu quero falar principalmente aos pais, a questão não são os problemas, pais. A questão é como nós lidamos com os problemas que surgem na nossa casa. Senhor Jesus. Muitos pais têm uma forma de lidar com os problemas que ele pega um problema, ele dá um zoom no problema e expande esse problema muito. Problema que era pequeno, às vezes de uma fácil resolução, ele se torna grande. Porque o pai quer ter esse problema grande com o filho. Às vezes ele quer, né, julgar o filho, ele quer mostrar para o filho que o filho está errado, ele quer descobrir por quê. Ele fala para o filho: mas por que você fez isso? Eu não te ensinei assim, a Bíblia não ensina assim, os irmãos não ensinam assim, o filho de tal irmão não é assim. Então, um problema que era pequeno, ele expande tanto para ele ter algo como se fosse para acusar o próprio filho. Senhor Jesus. E se nós trazemos na experiência humana, muitas vezes os pais tiveram uma criação assim. Às vezes os seus próprios pais te criaram dessa forma e você quer criar os seus filhos da mesma forma. Mas, amados, o que eu rogo para vocês, vamos criar com disciplina e administração do Senhor. Não vamos criar os nossos filhos da mesma forma que os nossos pais nos criaram. Se foi num lar com gritaria, com grosseria, com muito rude, o pai ou a mãe, se você foi criado dessa forma, não deseje isso para o seu filho. Seja melhor que os seus pais foram para você, amém? E admoeste, discipline o seu filho no Senhor. Ó Senhor Jesus. Então não foquem somente no problema. Os pais às vezes ficam como policiais que ficam correndo ali atrás do filho, acusando, tentando pegar provas para acusá-lo, e o filho fica como um menino fujão, querendo fugir da polícia para não ser preso. Ele se sente oprimido. Senhor Jesus. Lembrando, irmãos, eu não quero falar para vocês não disciplinarem os filhos, até porque a palavra nos fala para disciplinar e admoestar no Senhor. O ponto-chave é que tem que ser no Senhor, não na nossa própria vida da alma, não por causa da experiência que nós tivemos com os nossos pais ou com as pessoas que nos criaram,
mas tem que ser no Senhor. Ó Senhor Jesus. E se nós pensarmos na nossa situação, quando o Senhor nos ganhou, irmãos, nós também não tinha como o Senhor nos salvar. Imagina os pecados que nós cometemos, a vida que nós levávamos. Se nós olhássemos, não teria como pagar os nossos pecados. Ó Senhor Jesus, nós éramos aqueles que mais traziam problemas para Deus. Imagina a nossa situação. Mas ainda assim, o Senhor mandou seu Filho, Deus mandou Jesus, o seu Filho, seu único Filho, para morrer por mim e por você, para solucionar todo o problema de pecado e de morte que habitava em nós. Então, ele não olhou os nossos pecados, ele não olhou a morte que há em nós, ele não olhou os problemas que nós causamos. Ele simplesmente nos abraçou, nos deu o seu Filho que morreu por mim e por você. Então, amados, se há um problema, se seu filho causa algum problema, e eu falo, pode ser o seu filho criança, criancinha, neném, adolescente, jovem, a idade que for o seu filho, mas se há algum problema, todo problema ele é solucionável pelo sangue do Senhor. O sangue de Jesus, se nós o aplicarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Amém? Então, se nós tivermos esse coração de que o Senhor pode nos perdoar de todos os pecados, nós também vamos ter compreensão para com os nossos filhos. Não adianta nós pregarmos de perdoar os irmãos se na nossa casa nós não conseguimos ter um perdão pleno. O pai não consegue perdoar o filho não consegue perdoar o pai não consegue perdoar a esposa, a mãe, Senhor Jesus. Então, o primeiro lugar que o perdão precisa ser aplicado é nas nossas casas. Assim como o Senhor nos perdoou, nós também precisamos perdoar. E o lidar com os nossos filhos, irmãos, precisa ser com muita responsabilidade, com muita fé e com muito amor. Nós não podemos ser pessoas reativas. Nós só fazemos algo quando o problema já aparece. Por isso o título dessa mensagem é Haja. Haja com ponto de exclamação, haja como se fosse um ordenamento. Haja, você precisa agir, pai. Então, antes mesmo de acontecer o problema, você já precisa agir, já precisa ter um relacionamento saudável com o seu filho. Um relacionamento de orar junto, de invocar o nome do Senhor junto, de desfrutar de hinos, de fazer uma alimentação junto, às vezes. Ter um relacionamento de abraçar, de sorrir, de brincar. Senhor Jesus. Então, se nós tivermos esse tipo de relacionamento com os nossos filhos, eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que ele não vai procurar outras pessoas para falar dos seus problemas. Ele não vai ficar fugindo dos pais para esconder os seus problemas. Eles serão os primeiros a procurar os pais para que juntos resolvam os problemas. Olha que situação, que cena maravilhosa. Você já imaginou isso na sua casa? Você e seu filho, aconteceu algo, ele vai chegar em você e falar, pai, mãe, aconteceu isso, eu preciso que vocês orem comigo. Irmãos, isso é precioso demais. Então, desde criancinha, você já pode cultivar isso na sua criança, no seu bebê, desde o ventre da mãe, você já pode ir conversando, orando com o bebê, para ele já acostumar com a sua voz, saber que tem alguém orando por ele a todo momento. Desde criança, já crie vínculos, de conversar, de ser saudável, de ter uma relação saudável com o seu filho. E em muitos momentos, Senhor Jesus, nós precisamos, às vezes, baixar um pouco do nosso pedestal, descer um pouco. Às vezes nós achamos que como pais, nós somos autoridade, nós mandamos e tem que ser da forma que nós queremos. Mas às vezes nós precisamos descer um pouco do pedestal e olhar nos olhos dos nossos filhos, ficar no mesmo patamar que os nossos filhos, para que haja uma conversa saudável, para que haja um entendimento saudável, para que seu filho te olhe como realmente um apoio. Ele vai ver assim, não, meu pai, eu sou importante para o meu pai. Crie esse vínculo de estar conversando com seu filho e mostrar que ele é importante para você. Que eu creio que quando aparecerem os problemas, ele vai te procurar pai, ele vai te procurar mãe, ela, filho ou filha, vai procurar os pais, em vez de procurar pessoas aí fora que podem dar conselhos inadequados para os seus filhos. Senhor Jesus. Então, primeiro vamos ter essa ação de ter um relacionamento saudável. Por isso que nós precisamos agir. Se nós agirmos antes, com um relacionamento saudável, um viver de oração, de comunhão, quando aparecerem os problemas, eles serão mais fáceis de solucionar. Senhor Jesus. Então, aqui tem uma parte aqui no artigo que eu quero ler para vocês, é uma analogia muito
muito boa para a gente refletir. Aqui diz assim: nenhum morto revive depois da autópsia. Saber porque o indivíduo morreu não o traz de volta à vida. Está vendo, pais? Como eu disse mais no início, às vezes quer correr atrás e focar e achar o que causou isso. Né? A gente quer saber o que matou a pessoa, mas isso não vai trazer a pessoa de volta. Às vezes você quer saber tanto o que levou o seu filho a pecar, mas isso não vai fazer o pecado, né, se desfazer. O que vai fazer o pecado se desfazer é você orar com seu filho e ele se arrepender. Então, a solução do problema é a partir do momento que ele aconteceu para frente. Não tem como voltar ao passado para solucionar um problema. É você orar junto com seu filho, levá-lo ao arrependimento. Na palavra, na admoestação e na disciplina do Senhor, você pode mostrá-lo onde ele errou, para que daquele momento para frente a vida dele mude. E automaticamente a vida da sua família irá mudar. Louvado seja o Senhor. Então o caminho é esse, irmãos. É naquele momento que aconteceu o problema, não chegar com acusação, não chegar procurando quem é o culpado, se é você, se é sua esposa, se é o filho que não ouviu a palavra, que não desfruta. O problema não é esse. Abraça o seu filho, abraça ele, olha ele nos olhos, fica um tempo abraçado com o seu filho. E por outro lado, não espere só acontecer problema não. Mesmo quando estiver bem, abraça o seu filho, fica um tempo abraçado com ele. E se houver algum problema, abraça ele, não acusa, não fala nada, não dá sermão, não fala nada, abraça ele. Faça ele sentir que ele é importante para você. Amém? E passou aquele momento ali, vocês podem orar, não, às vezes nem fala do problema, nem queira saber naquele momento, mas ora, traz primeiro paz e tranquilidade para o coração do seu filho e do seu coração, para depois vocês terem uma comunhão. E a luz do Senhor vai vir sobre vocês de tal forma que o problema será solucionado. Amém? Louvado seja o Senhor. E além disso, tem alguns itens aqui que aí são da parte prática que eu quero também ter comunhão com os irmãos. Primeira parte prática que nós precisamos ter com os nossos filhos é a empatia. Empatia é a capacidade de nós nos colocarmos no lugar dos nossos filhos. Amém? E aí é como eu falei, se você foi criado de uma forma rude, né? Não cria o seu filho de uma forma rude. Amém? Se coloque no lugar dele. Foi bom para você ser criado da forma que você criou? Se não foi, então não crie o seu filho dessa forma. Mas você pode achar, mas eu apanhei muito, eu trabalhei muito, minha vida era sofrida e eu estou aqui, eu sobrevivi, então meu filho vai sobreviver. Seja melhor que seus pais. Seja para o seu filho pais melhores. Amém? Senhor Jesus. Outro ponto também. Comunicação está travada. Então você vai conversar com seu filho, ele te dá as costas. Seu filho vai conversar com você, você está ocupado. Né? Quando a gente fala comunicação travada, não é só o filho que não quer escutar, não. Muitas vezes seu filho quer conversar, quer brincar, né? Uma criança quer brincar com o pai, mas o pai não tem tempo. Né? Quando você fala, não, eu não posso agora, eu estou fazendo isso. Né? Na consciência da criança, ela já está sendo criada, aquilo lá é mais importante do que eu. Então, isso pode gerar consequências psicológicas no seu filho, que mais tarde fica difícil de tratar. E às vezes a gente não sabe porque o nosso filho é dessa forma. Talvez foram pequenas atitudes que os pais, desde criança, não conseguiram cuidar do seu filho de uma forma adequada. Mas hoje, o Senhor está trazendo uma palavra: criai na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? A palavra é a melhor coisa para nós. No Antigo Testamento fala que desde criança eram para eles inculcar a palavra na cabeça dos filhos. Então, desde criança, já converse, já fala do Senhor para o seu filho. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, você precisa criar pontos de diálogo. Se a comunicação está travada, você precisa criar pontos de diálogo. Amém? Como? Você conhece o seu filho. Você o criou. Então, você sabe quais pontos você pode conversar com ele, que ele vai conversar abertamente. E ele, sentindo essa comunicação restabelecida, ele vai conversar com você de outros assuntos que possam estar incomodando, ele vai se abrir para você. Mas crie vínculos, crie diálogos, crie momentos para que vocês conversem. Amém? Senhor Jesus. Mas outro item aqui também. Confiança. Então, se você sente que a confiança foi embora, seu filho já não conta as coisas para você,
Vocês tratam algo e ele já não cumpre aquilo, é porque perdeu a confiança. Então, o que precisa? Restaurar a confiança. E como você vai restaurar a confiança com o seu filho? Sendo fiel com ele. Também fazendo, cumprindo as palavras, cumprindo aquilo que você conversa com ele. Cumprindo aquilo que você conversou com a sua esposa, cumprindo aquilo que você conversou com os irmãos. O seu filho precisa ver que você é uma pessoa de palavra. E com isso, sua comunhão, a sua confiança com ele vai ser restaurada. Amém? Louvado seja o Senhor. Outro ponto, respeito. Precisa respeitar. O filho, ele precisa ver o pai como autoridade e respeitar o pai como autoridade. E o pai tem que ver o filho como filho e como alguém que é do Senhor, que é também seu irmão em Cristo e também precisa respeitá-lo. Amém? Respeitar o momento dele, as atividades dele, respeitar o quarto dele, respeitar um respeito mútuo entre pai e filho. Amém? Isso é saudável. Louvado seja o Senhor. Se foi mencionado em algum momento que falta amor, às vezes você ouviu do seu filho que você não o ama. Isso é doloroso para um pai. Mas também pode acontecer o contrário. O filho não vê o amor partindo do pai. E às vezes o filho não fala isso e fica com isso reprimido, irmãos. Ó Senhor Jesus! Então precisa criar, irmãos, momentos de amor. Aproveite, esse momento de quarentena. Aproveite mais, senta com o filho para almoçar, para jantar, para tomar um café. Não faz o pai sentar num sofá, numa parte do sofá, o filho senta no chão, a mãe numa cadeira, o filho no outro. Não. Tenham momentos juntos. Momentos ali que vocês possam ter comunhão, possam comer juntos, possam rir juntos, possam orar juntos. Crie momentos que você expresse o amor ao seu filho. Amém? Saia com seu filho, vai num cabeleireiro com seu filho, a mãe vai numa cabeleireira com a filha. Crie momentos que são seus, é o pai e o filho ali, para que ele, quando ele for mais velho, ele possa lembrar desses momentos. Então, crie essas situações em que o seu amor seja expressado para o seu filho. Ele precisa se sentir amado. Amém? Louvado seja o Senhor. E se é uma casa que não tem oração, que não tem desfrute, que não tem hino, então, amados, é só buscar o Senhor. É a única solução. Na verdade, a primeira solução é buscar o Senhor. Busque o Senhor. Não fale para o seu filho buscar o Senhor se você não busca o Senhor. Você precisa ser o primeiro. Traga o seu filho para buscar o Senhor com você. Não o obrigue a buscar o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Isso é maravilhoso. Todos precisam buscar o Senhor na casa, para que a casa seja uma casa saudável. Amém? Então, louvado Senhor. Todos esses pontos que eu falei com os irmãos, respeito, empatia, fidelidade, expressão do amor, isso tudo, irmãos, isso não vai fazer a sua família perfeita. Isso não vai fazer a sua família sem lágrimas, sem dor, mas são palavras, são pontos só para que a gente possa suavizar o andamento da nossa família, a comunhão da nossa família, os momentos da nossa família. Amém? Senhor Jesus. Então eu quero aqui finalizar com uma oração. Eu quero orar por cada um de vocês. Se você puder, você pode fechar os olhos. Amém? E lembra dos seus filhos. Eu vou estar orando aqui, mas lembra nominalmente de cada um dos seus filhos. Amém? E ore e tome essa oração como uma oração sua, para que seus filhos também sejam abençoados. E não só por eles, por vocês pais, para que o Senhor dê sabedoria na criação e admoestação dos seus filhos. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pela tua vida. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, na nossa carne ainda habita o pecado, ainda habita a morte. Senhor, mas por causa da sua vida, por meio de desfrutar o Senhor, por meio de invocar o teu nome, nós podemos ser restaurados. O Senhor pode ir nos limpando aos poucos, tirando os pecados, tirando tudo que é negativo e nos enchendo com a sua própria vida, nos enchendo com o teu amor, com a tua alegria, com a tua paz. Louvado seja o teu nome. Nós abençoamos cada família em nome de Jesus, cada pai,
cada mãe, abençoamos os filhos e que nessa noite o Senhor possa mudar a família de cada pessoa que está assistindo nesse momento. Senhor, essa palavra, uma palavra de encorajamento, uma palavra de restauração, uma palavra de perdão, uma palavra de arrependimento. O Senhor venha trazer isso para cada família e faz-nos, Senhor, famílias saudáveis, famílias ao qual o Senhor possa contar conosco. Não seremos famílias perfeitas, sem falhas, porque o único justo, o único sem pecado foi o Senhor Jesus. Mas nós queremos ser famílias que se arrependem, Senhor, que oram, que sabem das suas fraquezas, mas que buscam o Senhor. Senhor, muito obrigado, que o Senhor abençoe cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu peço para vocês, deem like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, e também compartilhe para mais pessoas, para que também nos sigam, né? Se inscrevam no nosso canal, para não perder os nossos próximos conteúdos, amém? Jesus é o Senhor, que o Senhor abençoe você, a sua casa, a sua família e os seus filhos, amém? Louvado seja o Senhor, amém.